Olá pessoal, tudo bem? Esses dias eu estava assistindo um vídeo na internet e eu achei super interessante, né? Dicas de como você saber se você está fazendo a coisa certa ou não. E por isso hoje eu vim falar para vocês. Mas antes de falar sobre essa dica bem legal, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem seu like, né? Se você tem alguma pergunta, deixasse aí nos comentários e compartilhasse esse vídeo, indicasse para os seus amigos, isso ajuda muito. Bom, então vamos a essa diquinha? Olha, pessoal, a dica é essa daqui, ó. Segundo Mário Sérgio Cortella, você fazendo perguntas, né? E aí você respondendo essas perguntas, você consegue identificar se você está fazendo uma coisa que você gosta, você consegue identificar se o que você está fazendo é aquilo que te faz feliz ou não. Segundo ele, você tem que escrever uma pergunta e em seguida você deve responder a essa pergunta fazer as seguintes indicações sobre essa pergunta. Apesar de, por causa de. Eu escolhi uma pergunta que está super em voga agora no momento, que é por causa dessas novas mudanças, novas regras do YouTube, né? E aí por isso que eu escolhi essa pergunta. Para você fazer esse testezinho rápido, você precisa apenas de uma folha A4, pincel ou canetinha, você que decide. E aí você vai dividir essa folha A4 ao meio, dividindo em duas partes iguais. E aí em cima você coloca a pergunta, no meu caso eu escrevi: será que devo continuar gravando para o YouTube? Aqui você pode estar se referir ao seu trabalho, uma pergunta se referindo ao seu trabalho, uma pergunta se referindo a uma determinada amizade, uma pergunta se referindo a um relacionamento, um curso que você queira fazer sobre qualquer coisa. Você escolhe a pergunta e escreve na parte de cima. Em seguida, em um lado, você dividiu a folha ao meio. Em um lado você vai escrever apesar de, no outro lado você vai escrever por causa de. Apesar de são aqueles problemas que você encontra, né? Aqueles motivos que poderiam te levar a desistir daquilo que você está fazendo. Por causa de é aquelas razões por causa que você continua fazendo a mesma coisa. Então eu me perguntei: será que devo continuar gravando para o YouTube? Apesar de o quê, não é? Apesar das 4.000 horas que é necessária, né, agora. Apesar de precisar de no mínimo 1.000 inscritos, isso a gente tem que levar em consideração que vale para aquelas pessoas que estão gravando para o YouTube pensando em ganhar algum, né? O terceiro, quase sem possibilidades de rendimento com o YouTube. Né? Então, esse foi os apesar de que eu encontrei. Vale a pena continuar gravando? Não sei, vamos lá. Por causa de. Por que eu continuo gravando para o YouTube? Porque eu posso ajudar as pessoas, porque eu posso divulgar informações, porque eu posso atingir uma maior quantidade de pessoas, porque eu posso aprender com isso, porque eu posso fazer novas amizades. Então, se a gente for analisar, veja só, eu tenho 3 apesar de contra 5 apesar de. Isso significa dizer que o meu apesar de é muito mais forte, eu tenho muito mais razões para continuar gravando para o YouTube do que para desistir dessas gravações. Então, é isso que você vai fazer. Você vai colocar sua pergunta, você vai colocar o apesar de e por causa de, você vai escrever apesar de, que são aqueles problemas que você encontra, e por causa de. A dica é, se o seu por causa de tiver em maior quantidade do que o apesar de, significa que você talvez deva continuar fazendo aquilo, porque a gente sabe que tem outras situações por trás, né? Então, aqui é só uma dica. Se o seu apesar de tiver mais questões do que por causa de, talvez você deva desistir do que você esteja pretendendo fazer. Bom, por hoje era só isso. Eu espero que vocês tenham gostado
Deixa aí suas perguntinhas se você gostou ou não. E até o nosso próximo vídeo.